Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Então hoje nós vamos falar sobre o céu e o inferno na visão espírita. Começando pela pergunta 97 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E eles então respondem: considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. A segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. A terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, graficamente, colocamos aqui as três ordens dos espíritos, segundo a classificação que eles mesmos colocaram. Então, na primeira ordem, a gente vê no triângulo, são os espíritos que já alcançaram a perfeição. Não são submetidos a nenhum tipo de dor nem sofrimento. Vivem a plenitude do amor e da felicidade. Na segunda ordem, o predomínio dos espíritos sobre a matéria, ou seja, na segunda ordem, o bem predomina, a vontade de fazer bem predomina. Mas na terceira ordem, há o predomínio da matéria sobre o espírito. Há uma propensão ao mal. A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Então, essa é a classificação geral dos graus de perfeição dos espíritos. E aí eu pergunto para vocês: a qual ordem vocês acham que a gente pertence? Temos uma ideia? Será que pertencemos àquela ordem que ainda predomina o mal? Egoísmo, orgulho, predomina a matéria, né? É mais parecido com a gente, né? A gente segue trazendo um quadro da evolução espiritual. Nós nascemos simples e ignorantes. Nós, espíritos imortais, eu não me refiro ao corpo, mas no momento da criação, em que Deus nos criou, espíritos imortais, nascemos todos simples e ignorantes. Nesse momento, a nossa animalidade, ela é 100%, porque a gente está sob o domínio dos instintos. Mas à medida que a gente vai evoluindo, esse cenário vai mudando. E aos poucos a gente vai desenvolvendo em nós as virtudes necessárias para que nós consigamos um dia chegar à angelitude. Não só a virtude, mas também a intelectualidade. Então, quando nós ainda estamos na animalidade, a materialidade, a influência da lei da causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, a falta da assertividade, né, o instinto, ainda predomina em nós. E quando a gente atinge a angelitude plena, somos completamente envolvidos pela espiritualidade, a influência da lei passa a ser a influência da lei do amor, do conhecimento, a responsabilidade,
a sabedoria e a razão. Já que há em nós mais animalidade do que angelitude, e como os próprios Espíritos dizem, isso não é algo taxativo, porque há uma relatividade, uns mais, outros menos, habitando em um mesmo plano. A gente pode se questionar assim, então quer dizer que, mesmo que eu vá evoluindo, eu vou continuar vivendo com aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, que ainda fazem o mal e se divertem com isso? Eu vou ter que continuar vivendo assim? Então, quem responde é o nosso Mestre Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele próprio disse que o reino dele não é deste mundo. Se ele disse isso, é porque não existe só esse mundo. E os Espíritos explicam nessa fala do Cristo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então aí a gente já se sente mais leve, né? Porque significa que se nós lutarmos pela nossa transformação íntima, nós vamos adquirir o direito de habitar mundos melhores do que este que nós habitamos hoje. Isto está posto na terceira obra da codificação da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a essência do ensino moral do Cristo. Mais adiante, em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, ele é composto por 1019 perguntas que tratam sobre os aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita. Nesse livro, Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, acreditar que só existe vida aqui na Terra seria realmente considerar que Deus criou o universo inteiro, bilhões e bilhões de galáxias, inutilmente. Ou como os próprios Espíritos dizem na continuidade dessa resposta, apenas para dar o bel prazer à nossa visão. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não cria nada inútil, em vão. Se nós ainda não conhecemos outras vidas, é porque nós procuramos nos mundos em que nós conseguimos ver e hoje já estudar o mesmo tipo de vida que nós temos. Esse é o nosso medo. Nós só conseguimos ver aquilo que fere a nossa visão. Só conseguimos ouvir aquilo que alcançamos. Então, o nosso organismo físico, ele é equipado com as limitações necessárias para o mundo em que nós vivemos. Nós não temos capacidade de perceber outros mundos, além do nosso. Fisicamente, não. Por exemplo, a gente está aqui, esse ambiente limpinho, tudo clarinho, mas a gente sabe que existem milhões de bactérias, mas nós não conseguimos ver.
Mas não é porque nós não vemos que elas não existem. Não é isso? Então, dentro dessa mesma classificação, nós vamos então encontrar as diferentes categorias dos mundos habitados. Isto também está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos dizem que do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, nós temos aqui o mundo primitivo. Esse mundo primitivo, ele é destinado às primeiras encarnações da alma humana. A vida desses mundos ela é toda material e se limita à luta pela subsistência. O senso moral praticamente nulo. Por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. Mas a Terra já passou por essa fase. Não é? Nós já tivemos na pré-história e já passamos por essa fase. Hoje, nós estamos num planeta de expiação e provas. Onde esse planeta, o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão por que aí vive o homem, a braços com tantas misérias. Então, nós estamos nesse mundo, expiação e prova. Mas vejam que do primitivo para a expiação e provas, existe uma fase de transição. E na passagem para cada um dos mundos, também existe uma fase de transição. E hoje é o que nós estamos vivendo. No momento presente, a Terra está passando por esse momento de transição. Nesse momento de transição, em que nós estamos prestes a nos tornarmos um planeta melhor, Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que espíritos ainda propensos ao mal reencarnem, para que eles tenham, por assim dizer, antes de passar para o mundo de regeneração, uma última oportunidade de permanecer na Terra, de conviver com seus amores, porque quando a gente não evolui e os nossos afetos evoluem mais do que nós, há uma separação. Eles ascendem para mundos melhores e nós ficamos na retaguarda. Então, por isso que Deus, na sua infinita bondade, Ele oportuniza. Mas também há algo que ajuda a acelerar esse processo da regeneração. Muitos espíritos já mais elevados, tanto em moral quanto em intelectualidade, eles reencarnam na Terra para auxiliar esse processo de regeneração. Porque se nós fôssemos fazer isso sozinhos, ia ficar difícil, né? Ia ficar muito difícil. Porque quando um espírito puro veio à Terra, o que foi que nós fizemos com ele? Crucificamos. Por que crucificamos? Porque não compreendemos a sua mensagem. Não soubemos identificar que ali, naquele homem, existia um ser puro, puro amor, pura sabedoria, pura fraternidade, que veio aqui para nos ensinar o caminho para sair da situação em que nos encontrávamos. E nós nos deixamos levar pelos instintos, pelas más tendências e o crucificamos. Então é por isso que os bons não podem conviver com aqueles que ainda estão numa escalada evolutiva ainda inferior. E é por isso que há essa separação ao longo do tempo. Mas é uma separação natural, há uma seleção natural. Aqueles que não querem ainda mudar, eles perdem o direito
de seguir vinculados ao mundo que vai se transformar em regeneração. E assim sucessivamente. Eu estou falando isso porque nós aprendemos nas diversas religiões que existe o céu e existe o inferno. E aquele que vai para o inferno fica lá eternamente. E aí eu pergunto, onde estaria a justiça divina diante disso? Por que motivo, com que utilidade Deus iria querer que os seus filhos ficassem eternamente na condição de maus? Aonde estaria o amor e a bondade de Deus, se assim fosse? Quando Ele nos deu a inteligência e o raciocínio, era para que nós o utilizássemos para a nossa evolução. E, acima de tudo, para que nós tenhamos, através do livre-arbítrio, o mérito das nossas conquistas. Que essa, sim, é o único bem que nós conseguimos obter e que não nos é tirado. Que nós levaremos por toda a nossa imortalidade. Então aqui, os Espíritos nos trazem isso. Essa classificação dos Espíritos. A classificação dos mundos. E aí sim, satisfaz a nossa inteligência. E a concepção que nós temos de Deus, da bondade, da justiça, do amor, aquele amor que Jesus nos ensinou. Porque Ele não precisava ter vindo. Nós precisamos estar aqui, porque estamos num processo evolutivo. Mas Jesus não. Ele não tinha mais nada, não devia mais nada, não precisava aprender mais nada. Mas Ele veio unicamente por amor. E quando Ele, no último suspiro, qual foi a lição que Ele nos deixou? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O amor profundo. Porque se fôssemos nós que estivéssemos na cruz, como será que a gente iria dar o último suspiro, né? Mas Jesus deu a lição. E o Kardec continua interrogando os espíritos. O céu e o inferno existem? Ele pergunta na pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos, segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, os meus gozos e as minhas dores vão estar de acordo com a minha condição moral, com a minha condição espiritual e com a minha condição intelectual. Porque se eu não desenvolver o meu intelecto, eu não tenho como compreender certas coisas e como avançar no meu aprendizado. Da mesma maneira que se eu não desenvolver a minha moralidade, eu também não tenho como compreender e como sentir e como vivenciar certas coisas, porque o meu coração ainda vai estar endurecido. Então, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então vejam só, que
Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou de sua desgraça, em si mesmo. Então não adianta eu procurar a felicidade, a satisfação, a alegria, além de mim. Eu preciso buscar isso dentro de mim. Cultivar compreensão, cultivar sentimentos, desenvolver as virtudes, porque eu posso estar num lugar maravilhoso, cercada de pessoas que eu amo, porém, estar numa tristeza profunda, porque o exterior, ele nunca vai matar a minha sede. Então eu tenho que buscar desenvolver em mim as boas condições espirituais, mentais, psicológicas, emocionais, para que eu me sinta feliz. Porque aí o mundo pode estar explodindo ao meu lado e eu vou estar bem para reagir a isso de uma forma positiva. E não só reagir, mas ajudar a melhorar. E diante de todas as tempestades que eu possa enfrentar na minha vida, se eu tiver dentro de mim a esperança, se eu tiver a alegria de viver, se eu tiver a boa vontade, eu vou arregaçar as mangas e sigo. E vou estendendo a mão e levando comigo aqueles que são mais necessitados do que eu. Por isso que existem tantas pessoas que despendem tanta energia, tanta inteligência em prol de coisas que supostamente lhe dariam a tranquilidade, lhe dariam a felicidade. Mas quando nós depositamos em coisas, em pessoas, a nossa esperança de felicidade, se aquilo não está, a nossa felicidade já vai junto com aquilo. Então esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, para que nós consigamos interpretar e visualizar essa felicidade que Jesus falava, que somente o amor, o verdadeiro amor, pode nos dar. Kardec, então, continua na pergunta dele. De acordo com o que vinde de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Ainda há pouco eu estava conversando aqui com a Rosana, e estava dizendo para ela que quando eu chego aqui, nessa casa, eu me sinto como se eu estivesse numa redoma. Parece que nada de ruim existe em mim. E aqui, todos nós viemos em busca de paz. Nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos em busca da nossa melhoria espiritual. Estamos em busca da conexão com Deus através da espiritualidade que aqui nos acolhe. Então, esse sentimento, esses pensamentos elevados é que nos trazem esse bem-estar. Então, é o que ele está falando aqui. Os espíritos se reúnem pela simpatia. Mesmo que a gente não se conheça. Mas a simpatia que ele fala aqui é a simpatia de gostos, é a afinidade espiritual, afinidade de pensamento, de interesses. E por que não dizer de necessidades? Né? Então, os espíritos perfeitos, os espíritos que já têm aquele grau evolutivo, eles podem se reunir em qualquer lugar. Não existe um céu
um lugar circunscrito para que eles estejam lá. Porque isso se dá no ambiente, em qualquer ambiente que nós estejamos, com o sentimento e o pensamento voltados para o bem. Da mesma forma, existem também aqueles irmãos que se reúnem, que se organizam, que se juntam para o mal. Então, quem assim faz, não consegue ainda sentir felicidade. E no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação da doutrina espírita, onde seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, nós temos que a felicidade do espírito está na razão direta do progresso realizado, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem a eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Também a encontramos na comunhão de ideias que unem os seres simpáticos. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas a atividade isenta de fadigas. Então, o próprio Cristo disse assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, não existe esse lugar onde se vive na contemplação, que aí a gente volta a perguntar: que utilidade teria isso, essa contemplação? Imagine o céu desse jeito. Uma pessoa agoniada como eu não ia aguentar o céu assim. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E o universo, ele não para. Ele está em constante movimento, sob a ação e a lei do progresso. O progresso não existe se não houver trabalho. Mas, como diz aqui, à medida que a gente vai evoluindo, esse trabalho vai deixando de ser cansativo. A gente escuta pessoas dizerem assim: eu queria tanto ter um trabalho, um emprego, que eu só precisasse ganhar. Ia lá assinar meu ponto e só precisasse ganhar. Aí para fazer o quê? Para dormir, tomar uma gelada, né? Dançar alguma música. Então nós ainda estamos nesse estágio. Mas à medida que nós vamos evoluindo, a outro dia a minha filha falou assim: mãe, eu não consigo entender como é que a gente vai passar para um mundo melhor, para o plano espiritual, para um mundo melhor, se lá não tem música, não tem discoteca, a gente não pode dançar, a gente não pode tomar um geladinho. Eu disse: minha filha, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se desapegando dessas coisas. E a gente vai aprendendo a gostar de outras coisas, que realmente vamos fazer bem, espiritualmente falando. Né? A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem, senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Aqui uma coisa importante, porque muitas religiões colocam que Deus criou os anjos, ou seja, Deus criou seres perfeitos e seres imperfeitos. De novo a gente pergunta: onde estaria a justiça divina? Porque cria seres perfeitos e cria os outros imperfeitos para sofrer? Qual o objetivo? Então aqui a gente vê que existe uma escalada evolutiva. Uma só existência corporal,
é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede aos espíritos tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Então, olha só, a reencarnação. Quando Jesus disse: ninguém poderá chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. Foi isso que ele quis dizer. Nós nascemos simples e ignorantes. E vamos chegar à angelitude. Desse ponto inicial para o ponto final, digamos assim, dentro das nossas condições ainda aqui na Terra, há um longo caminho. O que vai fazer diferença nesse caminho? O que vai influenciar o tempo que nós vamos levar para atingir essa perfeição relativa? Porque perfeito, só Deus. É a nossa disposição de mudar. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência e nos deu a consciência, sinalizando: olha, isso daí que tu está fazendo não está bom. Não faz isso. Menino, presta atenção, não faz isso. Aí a gente sai daí, sai. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença do tempo que a gente vai levar para cumprir essa escalada evolutiva. É as nossas escolhas, as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. E o umbral? Alguém já ouviu falar no umbral? Quem assistiu o nosso lar já ouviu falar no umbral. Já viu, né? Que o André Luiz começou o filme lá no umbral. Aí poderia chamar aquilo de inferno. O Lísias, que era o enfermeiro do André Luiz, ele começou a explicar para o André Luiz. O umbral, ele começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, olha só, o problema não está só naqueles que efetivamente fazem. Ah, não quero fazer isso, não gosto disso, quero nem saber, eu vou fazer. Mas existem também aqueles que, será que eu faço, será que eu vou, será que eu não vou? Existem aqueles que ficam em cima do muro. E não se pode servir a Deus e a mamãe. A gente tem que tomar uma decisão. Ou eu sigo por este caminho luminoso, a porta estreita, ou eu continuo na porta larga. E aí eu aguento. Eu aguento. Eu vou ter que aguentar com as consequências. E diz o meu amigo, que é daqui já, ali vai arrebentar a tarrafinha, né? Mas a gente tem que segurar as pontas, porque a coisa é feia. Quando a gente começa pelo caminho errado e a gente não sabe, é uma coisa. Mas quando a gente já tem um certo esclarecimento, a consciência sinaliza, apita mesmo, e a gente continua seguindo, aí a dificuldade vai ser muito maior. Muito bem, então umbral. Demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrível. Então, o umbral é uma região onde a gente vai para lá. Não é que Deus criou uma região para que a gente vá para lá, não é isso? O umbral é uma região mantida pelos nossos pensamentos, pelos nossos vícios, pelas nossas inferioridades. E a gente vai para lá quando desencarna
porque há uma sintonia, existe um magnetismo que nos puxa, porque a nossa mente, ela está em sintonia com esse ambiente. E esse ambiente ele é mantido por nós. Quando eu digo nós, é a humanidade, cuja maioria ainda é propensa ao mal. E a gente não vai estar lá só quando a gente desencarna. A gente também pode ir para lá, dependendo das nossas ações, dependendo da nossa conduta no dia a dia, dos nossos pensamentos, a gente pode ir para lá também quando a gente dorme. Quando o corpo dorme, porque o espírito não dorme. Né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro Libertação, do André Luiz, esse livro é bem esclarecedor sobre isso. Então a gente vai para lá. Lembrando que somos nós que criamos isso. Porque onde o Pai é amoroso e bom, né? Imagina só, você que é pai, você que é mãe, você vai criar um lugar na sua casa para infligir castigo para o seu filho, para ele sofrer, só porque ele quebrou alguma coisa, uma criança de 5 anos, ou uma criança de 19 anos, você vai criar um lugar só para castigar o seu filho. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, que é a colônia Nosso Lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, olha só, nem lá a misericórdia divina falta. E como a gente leu no texto anterior, lá ficam as pessoas que cometem os erros por atacado, mas que pagam a prestação. Por que ele falou isso? Porque Deus, na sua misericórdia infinita, Ele nos ama tanto, tanto, que se Ele fosse deixar que a gente ficasse expiando ou pagando os nossos erros só de uma vez, a gente não ia suportar. E Ele então, a gente vai para lá, vem para cá, se prepara para uma nova encarnação, vem novas oportunidades, né? A gente é recebido por aquela família que vai nos orientar, que vai nos ajudar. E aí a gente pode melhorar ou pode não, a gente volta para lá, e assim vai. À medida que a gente vai melhorando, a gente não vai mais precisando. E o nosso irmão Emmanuel, no livro A Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, ele diz que a justiça divina nos possibilita a qualquer momento imprimir um novo rumo à nossa vida. Nada é eterno, senão o bem. O céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, quanto mais rebeldes nós formos nas lições que a vida nos traz, mais a gente vai sofrer. Quanto mais a gente achar que Deus é injusto, que aquilo que está nos acontecendo não é justo, eu não mereço. Quanto mais a gente não tiver resignação, mais a gente sofre. Porque nós sabemos que nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender a sermos melhores, e essas lições, elas são exigentes. Porque também na hora que nós semeamos, a gente não pensou, né? Como diz o Haroldo: pai, eu vou reencarnar, eu quero plantar pimenta. E o pai disse: meu filho, tem certeza? Olha que a pimenta é perigosa. Não, eu quero plantar pimenta. Só que aí, em vez de ele plantar 10 alqueires, ele plantou já um monte. E aí? Aí depois ele foi lá com o pai e disse: pai, e agora? O que é que eu faço? Calma. Calma, vamos plantar outras coisas. Então é assim que Deus faz conosco. Ele nos deixa livres para escolher.
Ele nos orienta, Ele nos alerta, nos ampara, né? Para isso, cada um de nós tem o nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor espiritual, para nos orientar. E aí, ainda assim, a gente segue o caminho difícil. Só que Ele não nos deixa livres. É aí mesmo que Ele está do nosso lado. Porque Ele nunca vê a pessoa errada que nós somos hoje. Ele sempre vê o anjo que Ele nos criou para ser. Por isso, Ele está sempre nos acolhendo conosco. Na parábola do filho pródigo, ou seja, a gente conhece a parábola do filho pródigo, né? Que aquele filho pediu, não queria saber de nada, pediu a herança e foi embora com a herança, viver do jeito que ele queria viver. E quando ele perdeu tudo, até a dignidade, ele queria comer até a comida dos porcos, ele lembrou que na casa do meu pai nem os empregados são tratados com tanta miséria. Então ele voltou. E quando ele voltou, que o pai viu de longe ele chegando, o pai saiu correndo para encontrar e abraçar. O pai não ficou ali, quero ver, voltou, né? O pai saiu e foi correndo, porque aquele filho estava perdido. E ele foi achado. Então Deus é assim conosco. Ele quer que nós voltemos à casa, que nós cheguemos a essa ingenuidade para a qual nós fomos criados. Para isso Ele mandou Jesus para nos ensinar a sermos felizes e a construirmos o céu dentro de nós, à medida que nós vamos desfazendo o inferno, que é a gente estar do lado da escuridão, da ignorância, mas da escuridão. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus. Muito obrigada. E que a paz dele fique conosco.